Eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14. Graças a Deus que nos dá mais essa oportunidade de estarmos aqui, para juntos adorarmos ao nome do Senhor, sentir a sua presença e também ouvir a sua voz através da sua palavra. Deus fala de muitas formas e de muitas maneiras e sempre fala através da sua palavra. Nós estamos aqui não porque somos bons ou merecedores, mas é porque mais uma vez a graça, a misericórdia do Senhor alcançou a nossa vida e nós estamos aqui para juntos adorarmos ao nome do Senhor. Lucas, capítulo de número 14, o versículo de número 25 ao versículo de número 27. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Somente esses 3 versículos. Meus irmãos, todas as vezes que nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vemos entre as suas páginas, nós vemos que existe um rastro de sangue muito grande. Esse rastro de sangue, ele começou desde o Jardim do Éden, desde o livro do Gênesis, quando nós vemos o primeiro casal, o primeiro pecado que o casal ele cometeu. A Bíblia diz que Deus tinha plantado um jardim no Éden, e lá no Éden ele tinha dado uma ordem a Adão, dizendo, Adão, você pode comer de todas essas coisas que estão aqui para o seu mantimento, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não poderá comer. Mas vocês conhecem a história, nós conhecemos a história, que não foi bem assim o que aconteceu. Aconteceu que a Bíblia diz que a mais astuta entre as animalhas de que existia no Éden, a serpente, ela engana Eva, e Eva come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por sua vez, ela também dá a comer a seu marido Adão. E a Bíblia diz que depois que eles comeram, depois que Adão comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, abriram-se os olhos e eles perceberam que estavam nus. E poderia ser, ou melhor dizendo, nós poderíamos até pensar que este era um problema muito pequeno. Mas a ordenança de Deus era que quando, se Adão comesse, ele morreria. E depois nós vemos que Adão comeu, mas nós olhamos e falamos, mas ele continuou vivo, ele não morreu. Meus irmãos, mas Adão, ele experimentou da pior morte que um ser humano ele pode experimentar. A Bíblia diz que Adão, depois de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, abriram-se os olhos e eles viram que estavam nus. Adão tinha uma comunhão com Deus, mas essa comunhão, com a entrada do pecado no mundo, ela foi quebrada. E mais tarde, ela deveria ser estabelecida. Depois disso, que Adão, ele percebe que estava nu. O pecado entra na humanidade. Ele mesmo mata um animal, ou melhor dizendo, ele pega folhas de figueira para cobrir a sua nudez. E na viração do dia, Deus aparece a ele dizendo, Adão, aonde estais, Adão? E Deus mata um animal para cobrir a nudez do homem, para vestir o homem. Desde já nós vemos o próprio Deus, ele derramando sangue desde o jardim do Éden para cobrir, para vestir o homem que estava nu. As folhas de figueira, ela foi uma tentativa de Adão, ele se justificar diante de Deus. Uma tentativa de Adão se salvar, mas todo o sacrifício do ser humano, ele não poderia salvá-lo, porque a salvação, ela vinha do próprio Deus. No desenrolar da história,
nós vemos que os homens continuam derramando sangue ou erigindo altares. Nós vemos Noé, nós vemos os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, José, todos eles derramando sangue ou erigindo altares para adorar o Senhor. E até no tempo da lei, aonde foi estabelecido um lugar específico, aonde eles iriam derramar o sangue de um animal, de uma certa forma para aplacar a ira de Deus. Era lá no altar de cobre, no lugar fora da tenda da congregação, aonde a nação de Israel, ela devia oferecer os seus sacrifícios a Deus. Levítico, capítulo de número 16, fala de um dia específico para a nação de Israel, no dia da expiação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote oferecia sacrifício por ele, para a expiação dos seus pecados, adentrava no santo dos santos e lá ele oferecia sacrifício em favor de toda a nação. O sangue continua sendo derramado, o sangue tinha que ser derramado, mas o escritor aos Hebreus, ele diz que é impossível que o sangue de touros e de bodes, ele apague o pecado. E o escritor aos Hebreus continua dizendo no capítulo 10, que aquilo que estava acontecendo era de uma certa forma passageiro, de uma certa forma até mesmo imperfeito, porque ele diz que a lei, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Aquilo que estava acontecendo era algo transitório. Aquele pacto que Deus tinha feito com Israel, ele era algo transitório. Aquele sacrifício era algo transitório. O problema maior tanto da nação de Israel como de toda a humanidade era o problema do pecado. Mas eles sabiam, porque Moisés tinha dito à nação de Israel: olha, eu vou levantar, ou melhor dizendo, Deus irá levantar um profeta como eu, e assim vocês irão ouvi-lo. E o tempo passa, eles estão pensando: mas cadê o profeta que Moisés disse que iria levantar no meio da nação como ele? Deus levantou Jeremias, mas não era como Moisés. Deus levantou Isaías, mas não era como Moisés. Moisés foi o libertador, Moisés foi um grande líder, mas Isaías, ele vem profetizando algo muito interessante para a nação de Israel, e parece que a esperança deles, ela parece ressurgir, porque no capítulo de número 53 de Isaías, ele escreve dizendo que ele não tinha parecer nem formosura, homem experimentado nos trabalhos, da qual nós escondíamos o rosto, nós olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos, mas ele foi oprimido e afligido, e ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. A esperança do povo de Israel parece que agora ela ressurge, e 700 anos antes de Cristo, Isaías profetiza isso para a nação de Israel. Mas a nação de Israel passa por altos e baixos desde a sua fundação. 400 anos de silêncio profético, 400 anos que Deus não inspirou ninguém para deixar algo registrado. É bem verdade que nós temos histórias desde Malaquias até Mateus. 400 anos se passaram. Nós temos a história dos Macabeus, mas nada inspirado pelo Espírito Santo. Deus, ele não inspirou ninguém para deixar algo registrado nesses 400 anos. Parece que a esperança que tinha ressurgido, ela parece que agora está se esmurecendo mais uma vez. Mas Malaquias tinha dito assim para a nação de Israel: olha, eis que eu envio o meu anjo, e ele
preparará o caminho. Eles estavam esperando primeiro aquele anjo que Deus enviaria. A palavra anjo significa mensageiro, aquele que é portador de uma mensagem. Eles estavam esperando isso. E a Bíblia diz que no livro de Marcos, capítulo de número 1, surge um homem vestido de pelo de camelos, com um cinto de couro em redor de seus lombos, comia gafanhoto e mel silvestre. Nós olhávamos para ele, nós poderíamos olhar para ele e falar: mas que homem esquisito é esse? Mas que homem mais estranho é esse? Ele poderia ser esquisito, estranho, como queiram, mas ele era portador de uma mensagem que trazia a salvação para a humanidade. Ele diz: olha, eu vos batizo com água para arrependimento de pecados, mas vem um que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as alparcas de teus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Surge João Batista. Historiadores dizem que ele fazia parte dos essênios. Os essênios, ele era uma classe de pessoas que ia para o deserto para lá praticar a sua fé. Ele ia para o deserto, vivia no deserto, e João Batista pregando, ele vê um homem a qual Isaías tinha dito: olha, ele não tem parecer nem formosura, mas tem algo diferente nele. Aleluia. Este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, glória ao nome do Senhor. João Batista anunciava um novo tempo. João Batista anunciava a vinda do Salvador. Ele anunciava que depois de Cristo, eles estariam sobre um novo concerto. Antes de Cristo, eles estavam debaixo da lei, mas depois eles estariam debaixo da graça. Mas as pessoas pensam: mas agora nós estamos debaixo da graça, agora nós podemos tudo. Meus irmãos, mas eu te pergunto, qual juízo é pior? O da graça ou da lei? O juízo da graça, a pessoa, Deus, ele veio para colocar dentro do coração do homem a sua palavra. Jeremias capítulo 31, versículo 33: eu porei as minhas palavras no seu coração. Jesus, ele veio interiorizar a lei de Moisés, porque a lei de Moisés, ela condenava o ato. Jesus, ele veio e condenou aquela motivação por trás do ato. Antes era: olha, se a pessoa for pega em adultério, aí ela está adulterando. Mas não, Jesus, ele colocou dentro do coração. Ele disse assim: olha, aquele que olhar para uma mulher com um desejo impuro, ele já adulterou. O homicídio era somente matar, mas Jesus não. Ele disse assim: olha, aquele que odiar ao seu irmão, ele já é um homicida. O juízo da graça é um juízo mais severo, porque nós não experimentamos a morte física, mas a morte espiritual. Com certeza é o melhor conserto, porque nós podemos adentrar na presença de Deus, oferecer sacrifício vivo no altar santo do Senhor Jesus. A lei tinha sido interiorizada. Na lei, a ovelha morria por causa do pastor, mas na graça, o sumo pastor morreu por causa das suas ovelhas. Na lei, o homem ia até Deus, mas na graça nós vemos o Filho de Deus se fazendo homem, indo atrás do ser humano. Na lei, ela mostrava o quão torto eu sou, mas a graça veio e me endireitou através do Espírito Santo. A lei, o objetivo dela unicamente era apontar para Cristo. O apóstolo Paulo disse que o fim da lei é Cristo. Outras versões dizem que a finalidade da lei é Cristo. Ou seja, aquilo que estava escrito apontava para Cristo, apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando nós falamos de Cristo, ele não é apenas o centro de toda a Bíblia, mas é o centro de toda a história. Jesus, ele é tema de tantas coisas. Os discípulos chegavam a dizer: olha, mas quem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem. Jesus, ele revelou o seu poder sobre a natureza, sobre as trevas e sobre a enfermidade. Em seu ministério terreno, ele jamais deixou a Palestina, exceto quando esteve em Tiro e Sidom. Mas hoje o seu nome é conhecido nos quatro cantos dessa terra. Jesus, ele é adorado no céu, invocado na terra e respeitado até no inferno. Ele nasceu 100% homem e 100% Deus. Isaías capítulo 6 e versículo de número 9, ele diz: olha, porque um menino nos nasceu. Isso fala da humanidade, mas o filho, ele não nasce porque ele é eterno. Um filho se nos deu. Isso fala da sua divindade. Ele veio 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele chegou a dizer: eu tenho sede. Mas como Deus, ele dizia: olha, eu tenho a água da vida para o ser humano. Como homem, ele dormiu no barco, mas como Deus, ele disse: acalma-te mar, aquieta-te vento, aleluia. Como homem, ele chorou pelo amigo Lázaro, mas como Deus, ele disse: Lázaro, venha para fora. Como homem, ele foi posto no sepulcro, mas como Deus, ele ao terceiro dia ressuscitou e está vivo aqui nesta noite. O Filho é eterno. João capítulo 1 e versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse Verbo é Cristo. O apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 9, ele diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele levou uma vida comum. Ele veio de uma família piedosa. Como nós sabemos isso? Maria, quando o anjo vem anunciar o nascimento, ele diz que ela é agraciada. Maria era uma mulher piedosa, assim como José, tanto que quando Jesus nasceu, eles cumpriram o ritual de purificação e levaram uma pomba para ser oferecida no templo. A pomba levava aquele casal que era mais simples, que não tinha como levar um animal maior ou melhor, levava a pomba. Era uma família piedosa. Provavelmente, segundo alguns historiadores, ao amanhecer, ele, como todo bom judeu, ele fazia ações de graças e recitava o Shema. O Shema significa: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele cresceu em graça, em sabedoria, e aos 12 anos ele foi pego entre os doutores da lei. O engraçado é que tudo aquilo que os doutores falavam, Jesus já sabia, mas tudo aquilo que Jesus falava, eles não entendiam, porque eles buscavam os seus próprios interesses. O tempo passa, este menino que estava lá debatendo com os doutores, ele inicia o seu ministério, e Jesus, ele foi contra aquilo que as pessoas estavam acostumados. Depois de um homem ele sair da casa da interpretação, que era um aprofundamento da lei, eles buscavam um mestre para estudar. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel, porque depois da casa da interpretação, eles iriam procurar um mestre, eles procuravam os melhores. Mas Jesus, o mestre dos mestres, não foram os discípulos que procuravam ele, mas o mestre que saiu para procurar os seus discípulos, aleluia. E como ele não ensinava como os escribas e fariseus, mas ele ensinava como tendo autoridade. Ele esclareceu os seus ensinos. Toda pessoa que chegava próximo de Jesus poderia entender os seus ensinos. Ele usou de parábolas.
As parábolas, ela usava de elementos que acontecia no dia a dia para trazer uma realidade espiritual. Ele usou de parábolas de o mais simples ouvinte conseguia entender aquilo que Cristo estava falando. Só não conseguiam entender os escribas e fariseus, porque eles buscavam não o reino de Deus, mas eles buscavam o seu próprio interesse, coração endurecido, a alma deles estava endurecida, eles buscavam os seus próprios interesses e por isso eles não entenderam a mensagem de Jesus. Ele não só anunciava a mensagem da salvação, mas ele era o Deus próprio que trazia a salvação para o ser humano. Eles esperavam o trono terreno, ele veio anunciar um trono celestial. Eles esperavam a libertação do jugo romano, mas ele veio libertar o homem do pecado. Aleluia! E o interessante de nós observarmos é que quando Jesus estava exercendo o seu ministério, no mínimo 2 classes de pessoas o seguiam. É o texto que nós lemos. Que seguia ele, uma grande multidão que seguia Cristo. E também os seus discípulos. Jesus, a proposta dele, ele fazia proposta para as pessoas seguirem os seus mandamentos. Mas foi ele mesmo que disse em João capítulo 6, versículo 26... Vocês me buscam não pelos sinais que vocês estão vendo, mas porque vocês comeram o pão e ficaram saciados. Porque quando deixava de comer o pão, as pessoas iam embora. Quando o discurso de Jesus ficou duro, as pessoas foram embora, a multidão foi embora, e Jesus disse assim: olha, vocês querem ir também? E Pedro disse: olha, Senhor, para quem iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? E na nossa caminhada com Cristo, nós estamos inseridos nessas 2 classes, ou em uma ou em outra. Ou nós somos a multidão, ou nós servimos a Cristo sendo multidão, ou nós servimos a Cristo sendo verdadeiramente um discípulo. Seguir a Cristo é adotar para a minha vida o que Jesus ensinou. Seguir a Cristo é muito mais do que 2 horas de culto, de quarta a sábado, domingo. Seguir a Cristo é muito mais do que isso. Seguir a Cristo é nós termos a consciência de que nós iremos levar uma cruz, mas tem uma coroa de glória preparada para aqueles que forem fiéis. O nosso maior desafio é seguirmos a Ele como discípulo. É nós sermos discípulo e não apenas multidão. Agora a pergunta para as nossas vidas é: nós estamos seguindo a Cristo como multidão ou como discípulo? A multidão, ela segue a Cristo por aquilo que Cristo pode fazer por ela. Hoje, nós temos uma inversão de valores em tantas áreas, mas o que eu percebo na igreja, de um modo geral, é que nós estamos invertendo as prioridades no culto, porque o culto, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, eu venho para entregar algo para Deus. O apóstolo Paulo disse assim: olha, quando vocês se reunirem, uns têm salmo, outros têm palavra, e assim é, um tem isso, outro tem aquilo, mas nós queremos vir ao culto apenas para receber. Eu quero vir para receber isso, para receber aquilo. Meus irmãos, o culto é para entregar a Ele. Se Ele fizer, amém. Se Ele não fizer, louvado seja o nome do Senhor. O culto é para entregar. É para entregar. O que Abel e Caim foi fazer?
Eles foram oferecer o culto, entregar algo para Deus. Eles foram entregar. Meus irmãos, quem é discípulo vem ao culto para entregar. E se você sair daqui dizendo, olha, eu não recebi a chave do carro, nem a chave da casa, mas tenha certeza que a palavra, ela te confronta. E quando Jesus, ele confronta, ele está falando com a sua igreja. Mas ofereça algo para Ele nesta noite. Você veio aqui não para cumprir agenda. Você veio aqui para adorar ao nome do Senhor. Você é discípulo. Viva como discípulo. Adore como discípulo. E faça a vontade do Senhor na sua vida. A multidão segue a Ele por aquilo que Ele pode fazer. Por aquilo que Ele pode me oferecer. Mas o discípulo é diferente. Porque o discípulo segue a Ele por amor. O discípulo tem a orelha furada. O discípulo é servo de orelha furada. Êxodo capítulo de número 21. Quando um escravo hebreu, ele estava sendo escravo do seu senhor. E ele ficava lá por 6 anos. No 7º ano ele deveria ser liberto. Ele deveria ser liberto. Mas se o escravo hebreu, ele dissesse assim, olha, eu amo o meu Senhor e não quero ir embora. O seu Senhor furava a orelha dele. E ele ficava e servia o seu Senhor para sempre. Nós somos servos da orelha furada. Nós temos a oportunidade de sair, a oportunidade de ir embora, de se afastar da presença de Deus. Mas a nossa orelha está furada. Nós servimos a Ele por amor. Se Ele der alguma coisa para nós, nós estamos dizendo louvado seja o nome do Senhor. Se Ele não der, nós estamos dizendo louvado seja o nome do Senhor. Agora o interessante é que o discípulo segue a Ele por amor. Quer ver? No pé da cruz existiam classes de pessoas. No pé da cruz, Jesus sendo crucificado, existia lá aquele centurião. O centurião estava lá, pastor Bruno, e era escala. Era para cumprir escala. Ele estava lá porque ele tinha que fazer aquilo. É para cumprir escala. Maria estava lá porque era mãe de Jesus. Era um caso de família. Maria Madalena estava lá. Por quê? Porque ela foi liberta por Cristo. E hoje aqui, nós estamos na mesma situação. E tinha também João, que é diferente. Algumas pessoas estão aqui como centurião, para cumprir escala. Está aqui, é mais um culto, então vamos lá. Outros estão aqui como Maria. É alguma coisa de família. Porque meu pai, minha mãe vai, meus avós foram, e eu estou aqui porque é caso de família, então eu tenho que ir também. Outros estão aqui como Maria Madalena, estão aqui por aquilo que Jesus fez por ela no passado. Mas outros estão aqui como João. João estava lá não porque era da família, não porque era para cumprir escala, mas João estava lá por amor ao mestre. Aonde todos os discípulos tinham saído, ele ficou lá no pé da cruz, dizendo, Senhor, eles podem te negar, mas eu estou aqui, porque eu amo o Senhor. Esse que é o nosso desafio como crente. Esse que é o nosso desafio, servir a Deus como discípulos e não como multidão. A multidão, ela segue a Cristo buscando os bens terrenos. A multidão segue a Cristo porque às vezes as pessoas, elas vêm para Cristo, mas a isca, ela é diferente. O que eu quero dizer? As pessoas vêm aqui, elas vêm para Cristo pensando que Cristo vai resolver todos os seus problemas e vai dar uma vida confortável para ela aqui na terra. As pessoas vêm a Cristo buscando os bens terrenos, os bens materiais. É assim como os discípulos. E não se engane, isso brilha aos olhos do ser humano. Porque será que que o inimigo ele tentou Jesus nas suas áreas? Olha, ele viu as pedras e o inimigo disse, olha, faz com que essas pedras se transformem em pães. Isso é a concupiscência dos olhos. Olha, eu posso te dar todos os reinos se você me adorar. Meus irmãos, isso aí é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nada derruba
tantas pessoas como essas três coisas. Eles pecam porque eles são engodados pela sua própria concupiscência. A concupiscência é o desejo desenfreado, é o desejo desenfreado dos olhos, é o desejo desenfreado da carne, é a soberba da vida, é o vil metal que faz brilhar os olhos das pessoas. Brilha o olho. Mas aquilo que Satanás sabia que brilhava o olho do ser humano, ele não sabia que Jesus, ele sabia de tudo aquilo. Mas não brilhava o olho dele, porque o coração dele não estava aqui na terra, o coração dele estava nas coisas celestiais. Meus irmãos, não se deixe ser enganado pelo inimigo. As coisas dessa terra, ela brilha aos nossos olhos, como o hino de número 36, passarinhos e belas flores, elas querem me encantar, mas são vãos terrestres esplendores, mas eu estou contemplando o meu lar celestial, aonde eu irei morar, aonde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A multidão segue a ele buscando isso, bens materiais, coisas terrenas, mas os discípulos, quem é discípulo de verdade, segue a Cristo, buscando uma pátria, uma cidade, a qual o arquiteto e artífice é o próprio Deus, e a luz daquela cidade não é como a luz do sol, não é como essas luzes que nós estamos vendo, mas o próprio Deus iluminará toda aquela cidade. Pessoas do Oriente, pessoas do Ocidente, crentes de todas as idades, de todas as épocas, em língua de toda a nação, de todas as línguas, estarão lá reunidos naquele dia. Naquele grande dia nós iremos dizer: valeu a pena, Senhor, valeu a pena ser discípulo aqui, porque agora eu tenho a coroa de glória ali, aleluia. De todas as coisas que você deve guardar, diz a palavra, guarda o teu coração, porque é de lá que saem as saídas da vida. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração, o que você tem deixado entrar dentro do teu coração. Eu sei, porque nós estamos aqui, nós somos seres humanos. Vai dizer que muitas vezes as coisas brilham os nossos olhos. Ainda mais quando nós estamos aqui, pastor Bruno, nós vemos as coisas e brilham os nossos olhos. Mas não deixe isso preencher o teu coração. Não deixe isso preencher o teu coração. Nós estamos aqui de passagem. A nossa cidade, a nossa pátria, ela não é aqui. João escreve dizendo, você pensa que essas coisas são boas? Olha o que João escreve dizendo em Apocalipse, capítulo de número 21. Ele escreve dizendo, olha, João vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu vi o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Eu vi, e ele me disse assim, olha, eu vou limpar dos seus olhos toda lágrima, e lá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Escreve João dizendo, eu sou o primeiro, eu sou o último. Escreve João, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Escreve João, eu faço nova todas as coisas. É para lá que eu e você vamos, é para lá que nós estaremos cantando quão grande é o nosso Deus. Essa é a proposta de Cristo. Essa é a proposta de Cristo, sermos discípulos. A multidão segue a Ele, esperando vida fácil, esperando o evangelho de facilidades, esperando uma vida confortável, esperando uma vida que nós nunca mais iremos sofrer, nunca mais nós teremos problemas. Meus irmãos, a
porta não passou por reforma e o caminho também não. A porta continua estreita e o caminho também continua estreito. A multidão, hora que olha para o caminho estreito, para a porta estreita, eles falam: não, isso não é para mim não. Eu esperava que ia ser fácil. Eu esperava que eu vinha para cá, aí eu ia encontrar tudo tranquilo, porque Jesus, ele veio para me salvar. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não morreu na cruz para dar para mim e para você uma vida confortável, não. Ele morreu na cruz para nos libertar do jugo do pecado e para nos prometer uma pátria celestial. Mas os discípulos são diferentes. A multidão espera a vida fácil, mas os discípulos são diferentes, porque os discípulos ficam na presença dele, mesmo que tudo está sendo difícil. Tudo está difícil, mas o discípulo está lá. É aquela paz que Jesus fala, porque na Bíblia nós encontramos 3 tipos de paz. Jesus disse assim: olha, eu deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. O primeiro tipo de paz é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é o seguinte: olha, quando tudo está bem, quando a sua conta bancária está cheia, quando você está vendo todos os seus filhos na igreja, você está em paz, você descansa. Mas quando está tudo dando errado, quando você está sem serviço, quando você está com crise no casamento, aí você já perde a paz, você começa a andar para um lado e para o outro, porque você perdeu a paz. A paz que o mundo dá é uma paz passageira, mas a Bíblia diz também que nós temos, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. A paz com Deus é diferente, porque tudo pode dar errado, mas você sabe que você deita a cabeça no teu travesseiro, você pode dormir, porque o teu Deus não dorme, o teu Deus não tosqueneja. Essa paz que é a paz que Cristo ele oferece é uma paz independente da circunstância. Você pode estar dando tudo certo ou tudo errado, você está em paz, porque Cristo transmite a paz no teu coração. E certa feita, em uma competição de pintura, as pessoas, o tema era: olha, você vai pintar paz. E um desses pintores pintou um barco em uma tempestade, e os tripulantes deste barco estavam dormindo, e disse assim: olha, isso aqui é paz. E é mesmo, porque quando nós estamos no meio da tempestade, nós podemos descansar, nós temos a paz que Cristo nos deu, nós sabemos que Ele já está no amanhã, nós olhamos somente até a curva, mas Deus está além daquela curva, e Ele tem algo preparado para mim e para a sua vida. Agora, o terceiro tipo de paz, o apóstolo Paulo diz que é a paz de Deus que excede todo entendimento. Essa paz, meus irmãos, ela excede o nosso entendimento. Nós não a entendemos completamente, mas nós desfrutamos dela. Nós conseguimos desfrutar dessa paz que Cristo, Ele nos traz nesta vida. E para nós encerrar, eu quero que você se coloque de pé. Se coloque de pé, por gentileza. A proposta da palavra hoje: Deus, Ele fala de muitas formas, de muitas maneiras, mas Ele sempre fala através da sua palavra. E esta palavra é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, vai na divisão da alma e do espírito. Ela está apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A proposta para você, eu não vou te chamar aqui à frente, mas eu quero que você faça uma reflexão. Como está a tua vida cristã? Como está a minha vida cristã? Jesus está nos chamando nesta noite para nós sermos discípulos de verdade, para nós darmos um passo a mais na intimidade com Deus, para nós estarmos dispostos a ir, a não negar a nossa fé, independente da circunstância. Essa é a proposta para a minha vida, é a proposta para a tua vida nesta noite. E eu quero, para encerrar, eu quero ler algo que Billy Graham deixou escrito. Ele disse assim: olha, muitos estão dispostos a terem Jesus
como parte de suas vidas, desde que não lhes custe nada. Eles podem até mesmo professar a fé em Cristo e participar de uma igreja, mas Jesus para ele é quase como uma apólice de seguro, algo que possuem e lembram-se apenas na hora da morte. Mas ele deixa uma pergunta: o que lhe impede de ser o seu discípulo? O que está impedindo você? O que impede a minha vida, a sua vida, de dar um passo a mais na intimidade, a nós estarmos servindo a Cristo aonde quer que nós estejamos? Nós precisamos ser discípulos, não estarmos enquadrados na multidão. E eu quero que você, aí onde você está, curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Eu não sei qual é a tua dificuldade, o que está impedindo você de seguir a Cristo como realmente você deve seguir, mas hoje você tem a oportunidade de lançar sobre Ele tudo isso que está acontecendo. Ore comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. A Tua palavra foi pregada conforme o Senhor colocou no meu coração. Meu Pai, nós não conseguimos pelas nossas próprias forças, mas o Senhor disse que nos mandaria um Consolador, e nós Te louvamos pela Tua presença na nossa vida. Senhor, segura nas nossas mãos, ó Pai, e nos conduza na Tua vontade, e nos conduza nos Teus caminhos, porque nós precisamos Te servir melhor. Senhor amado, guarda, Senhor amado, a nossa vida, guarda, Senhor amado, tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos deixar que nada além da Tua palavra desça para o nosso coração. Meu Pai, fica conosco, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Senhor amado, toca nos corações, abraça os Teus filhos agora, Senhor, porque o Senhor sabe da dificuldade e da necessidade que eles enfrentam, meu Pai. É em nome de Jesus e para a glória do Senhor que nós Te pedimos e Te agradecemos.